Olá, que bom que você voltou aqui conosco para acompanhar as nossas aulas na jornada MPSP. Nós já conversamos sobre muita coisa importante, sobre estratégia na preparação, sobre compreender o concurso do Ministério Público, entender o valor e o peso de cada matéria, saber exatamente o que estudar. Falamos sobre a previsão de abertura do novo concurso, não, uma estimativa que fizemos. Hoje nós vamos conversar sobre a superação de obstáculos. Eu vou compartilhar com vocês 4 trechos bem curtinhos de depoimentos que eu fiz com ex-alunos do Foco Total. A gente tem um quadro, fazemos lives em outra rede social, estamos compartilhando inclusive agora o teor dessas lives aqui no YouTube, mas o que é legal é mostrar a você 4 realidades bem diferentes. A realidade de um jovem que se formou na faculdade e já começou a estudar, e felizmente ele tinha condição para ser estudante em tempo integral, acumulou os 3 anos de atividade jurídica e já conseguiu, jovem, passar no concurso do MP de São Paulo, um jovem brilhante, inclusive. A história também de uma outra ex-aluna que por 13 anos persistiu até conseguir a aprovação no último concurso do MP paulista. Também vou compartilhar outras 2 histórias muito emocionantes. A história da Ana, que trabalhou comigo como analista jurídico no MP de São Paulo. Hoje é minha colega no MP, passou no concurso, é membro, é promotora, e fez a prova oral grávida de 8 meses. Quer dizer, ela fez todas as fases do concurso durante a gestação. E depois a história do Marcos, que tem um apelo muito bonito, porque o Marcos, além de ter passado já com uma idade mais avançada em comparação com a média, ele tinha 46 anos, 47, salvo o melhor juízo, mas ele já era pai e até avô. E também é uma história bonita também por conta da separação, da superação de um grande obstáculo pessoal de saúde que ele teve. Acho que vale a pena ouvir. Eu vou começar compartilhando com você a história do Fabrício. Vou mostrar aqui esse corte bem rápido para você poder... Mas vamos lá. Você conta para todo mundo aqui, vamos revelar, até porque eu já falei disso divulgando a live. Quantos pontos você fez na fase preambular do MP de São Paulo? Bom, professor, vamos lá. Na fase preambular do MP eu fiz 87 pontos. Tá. 87 pontos. 87. Acontece que, como foi a primeira aprovação da primeira fase, foi surreal, sabe? Eu senti que eu realmente estava jogando o jogo, assim, seriamente, sabe? Lógico. Eu tinha um grande medo da primeira fase, porque a primeira fase é que, digamos, é a mais cruel com o candidato, porque é binário, né? Você acertou ou você errou. Então, eu comecei a fazer o seguinte, eu vou focar no que cabe. O que eu fazia todo dia, com, assim, o máximo que eu podia, eram questões isoladas. Logicamente, eu tive nos últimos 2 anos, eu me dediquei integralmente para o estudo de concurso, advoguei de forma autônoma, mas mesmo que a pessoa tenha menos tempo, até quando eu estava na época de estudar junto com o pós-trabalho, eu fazia essas questões, assim, avulsas mesmo. Né? A maioria, pelo que eu percebi, no 95, trabalha e estuda, são pessoas altamente qualificadas e, enfim, essa é a minha experiência, eu tenho que passar a minha vivência para ver se pelo menos uma pessoa se identificar comigo, já, enfim, já vou sentir que eu contribuí para essa pessoa. Tenham consciência de que o cursinho do professor Stefan, ele reúne tudo que eu falei aqui, ele não vai esgotar o edital, porque não é isso que tem que ser feito, ele prepara, ele acalma o aluno, ele não só por conta da experiência, mas por conta da qualidade do material, da comunicação, da facilidade da plataforma, da qualidade das aulas. Então, é um cursinho que vale a pena fazer, é um cursinho que vai te destacar, vai te preparar muito bem para o concurso, para todas as fases. Ele, inclusive, é dividido em etapas, né? Para cada momento do concurso, tem uma metodologia de preparação. Então, botem fé no cursinho do Stefan, porque Obrigado, eu posso falar que eu acompanho o trabalho do Stefan desde que eu estava na graduação. Eu fui na biblioteca lá da PUC, já peguei e falei, não, tá bom, já sei, já entendi quem é. Então, eu confio no trabalho do professor, tem uma equipe altamente qualificada e
eu reitero, o cursinho do Stefan foi uma pedra de toque na minha aprovação. Me deu tranquilidade, paz de espírito, maturidade para entender cada uma das etapas, e, enfim, é uma trajetória de autoconhecimento e eu fico muito feliz que o Foco Total fez parte disso. Bom, felicidade na verdade é minha, né? O Fabrício muito gentil aí com as suas palavras, mas o que é muito legal é que é um rapaz que se empenhou muito, realmente uma pessoa muito valorosa, não é? Agora, eu vou mudar um pouquinho de realidade, vou compartilhar com vocês a história da Jaqueline. A Jaqueline que já tinha sido aluna em cursos anteriores, né? E, enfim, obteve êxito no concurso número 95. Então é uma história muito legal, agora com outras peculiaridades, com outros elementos que eu acho que vale a pena você assistir. Um vídeo curtinho aqui, tem quase 2 minutos. Você vai gostar. Saibam, desde quando que você estuda para o concurso do Ministério Público? Do Ministério Público de São Paulo, desde 2017, eu vinha conciliando magistratura e Ministério Público, porque eram matérias afins, e como minha pretensão sempre foi ficar em São Paulo, eu prestava os dois, porque até servia para poder aumentar minha confiança, conforme eu fosse fazendo as provas. E em 2000, no MP 94, que foi o anterior, foi a primeira vez que eu consegui ir para uma segunda fase do Ministério Público de São Paulo. Não passei da segunda fase, mas eu já fiz aquele foco total para o oral do 94, porque eu achei que eu teria passado. Então, foi importante porque já tive a troca de duplas para arguição. Então, desde 94, eu já vim treinando oratória com uma colega, que inclusive ela foi aprovada no 94, e eu não tendo sido, eu continuei treinando com ela nesse meio tempo, mas é toda uma trajetória de não parar realmente o estudo, assim, tem que persistir, e as aulas do professor, sabendo que o professor é promotor de justiça, e toda a equipe do professor também muito orientada, me dava ânimo de prosseguir, porque assim, eu percebia que eu não estava sozinha, porque estudar é uma atividade reclusa, é uma solidão. Mas saber que tem um professor, que tem profissionais ali que estão te direcionando e que você pode ficar confiante de que o material é correto, a orientação é correta, isso dá uma tranquilidade, porque já é muito difícil. Então, ter apoio é fundamental. Eu nem consegui disfarçar. A hora que eu vi o seu nome, eu tentei que sempre torci por você, Jaqueline. Você é uma pessoa que a gente percebe o merecimento, o empenho. E, poxa, apesar das decepções que são naturais de acontecerem, mas você persistiu. Falei bastante isso quando anunciei o Café com Aprovado. Falei, olha, é uma história de resiliência, perseverança, insistência e, mais que tudo, merecimento. Acho que é assim que eu defino, pela minha ótica, a sua história. Eu te falei, realmente uma persistência que valeu a pena, Jaqueline e colega. Bom, o áudio não está tão bom, peço perdão aí por essa qualidade não tão boa aqui do áudio, né? E, a minha habilidade técnica não é das melhores, mas a gente procura fazer o que está ao nosso alcance aqui para compartilhar. Agora eu vou mostrar para você a história da Ana, aquela que foi minha analista e que fez a prova grávida. Ela fez preambular, fase escrita e exame oral. E tem até um detalhe interessante aí no exame oral, que, enfim, vocês vão ver aí. Eu acho que vale a pena ouvir da própria Ana. Agora, conta essa coragem, né? Porque, meus amigos e amigas, eu já disse isso daqui anunciando a live, a Ana teve a coragem de oficiar a banca e pedir, eu quero ser arguida no primeiro dia. Eu nunca imaginei que eu teria essa coragem, né? Eu acho que todo concurseiro tem esse medo do dia do sorteio ser o primeiro ou estar no primeiro dia. Então é aquele medo, a ansiedade de não, pelo amor, a gente reza para não cair no primeiro dia. Mas por conta da gravidez, por conta do parto que já estava previsto para dezembro, e eu fiquei muito ansiosa, com medo de conciliar, de calhar as datas, e priorizei realmente a maternidade, o meu filho, para que tudo ocorresse com mais tranquilidade, com mais calma. Eu lembro da sua banca no 93 e lembro, obviamente, da sua arguição no 94. Uhum. Eu disse, assim, dava para perceber nitidamente, Ana, que você cresceu mesmo.
não é? Em termos de postura, você estava realmente no caminho certo, né? A cada banca que você fez, a gente notava a evolução. E eu também tive essa percepção, mas o curso realmente me ajudou a me colocar nessa posição. Me mostrou a postura, me ensinou também a parte jurídica, mas a parte emocional, que é muito importante no exame oral, não só o jurídico, até porque quem chega no exame oral é porque tem uma bagagem muito boa, já está muito preparado para isso. Então, o curso foi o que eu senti, foi o mais preparado assim, para um exame oral. Até porque é uma simulação real de como seria no dia. O que eu quero dizer é o seguinte, aqueles que sonham em ser promotores e promotoras de justiça no MP de São Paulo, que alimentem o sonho, que se inspirem em histórias bonitas como a da Ana, não é? Que realizou a segunda e a terceira fase no meio de uma gestação, fez o exame oral com grávida de 7 meses, não é? E, portanto, mostra que, a despeito de grandes dificuldades, a gente pode conseguir o objetivo, tá bom? Com certeza. Beijão para você. Obrigada, doutor. Um beijo também. É isso aí, que bela história da Ana, né? Grávida de 7 meses, né? Fez o exame oral. Eu acho isso muito bonito, né? Quer dizer, e uma decisão de muita coragem. Priorizou a maternidade, pediu para ser arguida, foi a primeira candidata arguida no concurso 94, a primeira candidata no primeiro dia, a pedido dela, algo que, né, para mim, inédito, né? Alguém pedir para ser arguido logo no começo. E agora eu vou compartilhar com vocês a história do Marcos Rogério, que também é uma história muito, muito, muito bonita. Esse é o nosso café coaprovado, campeão de audiência praticamente, porque é difícil não se emocionar com a história do Marcos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, vocês vão gostar bastante. Você estuda para o Ministério Público de São Paulo há quantos anos? Eu iniciei essa preparação para o Ministério Público de São Paulo e também para a Magistratura de São Paulo, né, no início de 2020. Atualmente você ocupava algum cargo? Sim, eu sou analista judiciário no TRF da 4ª Região. Então eu me organizava para estudar no período da manhã, eu sempre acordei bem cedo. E aí, à noite, eu deixava uma coisa mais leve, como um estudo de uma jurisprudência, alguma coisa assim, né, para terminar o dia. Né? Quantas horas dividindo ali por dia, mais ou menos, Marcos? Umas 5 horas? Você 4 a 5 horas, mais ou menos? Exatamente. No período ali pré-edital, eu costumava estudar entre 4 e 5 horas. Nesse período de estudo, o que eu notei é que quando a gente pensa em um determinado concurso, a gente tem que fazer um planejamento, né, do caminho todo a seguir, mas a gente tem que ter estratégias direcionadas a cada fase do concurso. A gente se empenha nisso, né? A gente sabe dessa especificidade. Não é, Marcos? Você que conhece nosso curso, mas para o pessoal que porventura não conheça os cursos Foco Total, Foco Oral, nós sempre trabalhamos com a tese da especificidade. Marcos, em primeiro lugar, parabéns pela conquista. Foi uma grande emoção mesmo, um momento muito especial assim na minha vida e na vida da minha família. Estávamos aqui, eu, minha esposa, a Neide, que, né, sempre me deu um apoio incondicional, e aí 2 dos meus filhos, inclusive 2 dos meus netos, né? Eu tenho 3 netos, então acho que Você já tem neto? Caramba, muito jovem para ter neto. Pois é, que eu fui pai muito jovem, né? Fui pai aos 18. Eu acho que vai ser algo inédito ter um avô tomando posse ali junto com os netinhos, né, na cerimônia. E se o professor me permitir, eu gostaria muito de poder compartilhar um motivo de tanta alegria nossa em nos abraçarmos naquele momento. Né? Eu tive um diagnóstico de câncer em 2017. E aí, durante 3 anos, a gente lutou muito com isso, né? De 2017 a 2019. Se essa nossa trajetória para chegar até aqui no MP de São Paulo puder ajudar uma pessoa, né, que às vezes está num momento ali de dúvida, se deve começar a estudar, se deve começar a fazer um curso, a pessoa deve sim acreditar em si, né? Respeitar o seu momento, e tudo é possível, né? Como o senhor falou, tenho 45 anos, vou fazer 46 anos depois de amanhã,
E era esse o momento que eu tinha que realizar esse sonho, né? Em nenhum outro momento ele seria tão grandioso quanto está sendo para mim, para minha família, quanto agora. Então, foi, sim, algo de fato maravilhoso, professor. Que bom, Marcos. Olha, emocionante sua história. Muitíssimo obrigado por compartilhar com todos nós a sua trajetória. Você realmente é um exemplo. A sociedade paulista ganhará muito com você como membro. Muito obrigado, Marcos. Parabéns de novo. Bom, Marcos realmente tem história bonita. Eu só faço um registro. O Marcos também passou na magistratura, ele acabou preferindo. Foi nosso aluno também no Foco Total preparatório para a magistratura de São Paulo e acabou optando pela magistratura e certamente um juiz de mão cheia, uma pessoa muito vocacionada. Bom, era isso, meu amigo, minha amiga. Eu espero que você tenha acompanhado até o final. Se chegou até aqui, fico muito grato mais uma vez pela sua disposição em assistir a todo o vídeo, a presenciar, a testemunhar essas 4 bonitas histórias, que são algumas das histórias que nós acumulamos no Café com Aprovado, que é uma série que nós fazemos com os nossos ex-alunos. Tão logo o resultado, tanto do MP quanto da Magistratura de São Paulo, é divulgado e compartilhamos isso em outra rede social, mas como eu disse, estamos começando a compartilhar também esse material muito rico, muito valioso e inspirador aqui no YouTube. Agora eu vou te fazer um convite para a última aula da nossa jornada MPSP, a próxima aula em que eu vou mostrar a você tudo aquilo que há dentro do Foco Total 97. Você vai conhecer os bastidores do Foco Total 97 e vai entender, né, por que tanto se fala nesse curso, o que ele tem de mais. Bom, eu vou mostrar para você e você vai ver todo o empenho que nós temos em fazer o melhor curso possível para a tua preparação. Obrigado, abraço.